toda sexta a gente começa indicando livros. Então tá contigo aí. Começa a aula de hoje com a sua indicação. Bom, vou começar indicando. A minha indicação de hoje é esse livro aqui, ó, Pense, do John Piper, tá bom? É da editora Fiel, essa editora reformada. Esse livro, ele diz respeito, o título dele propõe, e o tema, né, sobretudo, propõe uma reflexão sobre as duas posições clássicas contraditórias dentro da espiritualidade cristã, o pensar e o sentir. Você sabe que uma das contradições que a gente tem dentro da espiritualidade brasileira diz respeito basicamente, né, a um pensamento de que espiritualidade ela diverge, ela é oposta ao conhecimento, né? Então, algo que é espiritual não necessita de um fundamento teórico, não necessita de um fundamento compreensível, teológico, e aí vive-se muito essa dicotomia, né? Essa separação. Por um lado, uns advogam em favor de uma fé pensada, uma fé racionalizada, e usando apenas o intelecto e o raciocínio, a mente como sendo objeto de culto a Deus. Outro lado, propõe que a fé cristã é essencialmente sensitiva, essencialmente mística, essencialmente misticista, até diria, né? Eu tenho um amigo que diria o seguinte: o cristianismo não deixa de ser místico, né, quando ele transcende, mas o problema é o misticismo, né, misticista, enfim. E em momento algum nós encontramos essa dicotomia dentro da perspectiva da espiritualidade na fé cristã. O pensar e o sentir, eles caminham juntos, lembrando sempre que o que é autoritativo para a vida cristã é a Escritura. E a Escritura, ela deve ser compreendida a partir de categorias racionais. O conteúdo do evangelismo é o evangelho, e o evangelho é compreensível. Ele pode não ser facilmente discernível, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas o seu conteúdo deve ser compreensível, inclusive para o indivíduo que tanto recebe a mensagem e aceita, quanto para o que a rejeita, né? A rejeita porque compreendeu exatamente do que fala o Evangelho, mas não crê. Exatamente. Mas ele propõe essa reflexão, né? Diz aqui, eu estou para ler esse livro, você pode ver, ó, tá na capa, tá novinho, ganhei. E ele diz assim: é muito comum colocarmos o pensar e o sentir em oposição, em especial no que diz respeito à experiência cristã. No entanto, glorificar a Deus com nossa mente e coração não é ou pensar ou sentir, e sim tanto pensar como sentir. Então fica a dica aí, eu vou ler. Está parecendo até aqueles caras que compram carro e deixa o banco com plástico, celular com plástico. Rapaz, olha, eu tô pelo amor de Deus, Luiz. Só vergonha, a gente está aqui motivando as pessoas à leitura. E você me mostra um livro em plastificar? Pô, ganhei, cara. Ganhei ele esses dias aí. Bom, a minha indicação de hoje vai de uma obra belíssima do Gerald Bray, A História da Interpretação Bíblica, das edições Vida Nova. Essa obra foi lançada no Brasil no ano da Reforma Protestante. Inclusive, nós fizemos um evento aqui que você até participou, né, Luiz, no Rio de Janeiro, com o Gerald Bray. Ele veio ao Brasil para lançar essa obra. Fizemos uma
uma conferência aqui em Niterói, na PIB de Niterói, com 1.000 pessoas, né? Foi muito legal. Uhum. Foi bem bacana. E é um livro que trata sobre a introdução da escola, né? A introdução ao período da escola da interpretação. Ele vai falar sobre quem é quem, sobre os principais intérpretes da história da igreja, vai falar sobre as principais questões que envolvem a crítica, a construção das doutrinas e as hermenêuticas, as diferentes perspectivas hermenêuticas, e a gente tem falado tanto aqui de interpretação bíblica, né? Uhum. Então esse livro é importantíssimo. Ele fala também sobre metodologia de interpretação, ele dá exemplo bíblico para mostrar diferentes metodologias, como é que essas metodologias são aplicadas na escritura. Uhum. E, caramba, é muito legal, cara, muito legal. E o melhor de tudo, né, ô Luiz, é que é autografado aqui, ó. Tá vendo? O livro autografado pela autora. Desculpa aí, hein? Livro autografado vai. Tudo bem, não tem vale problema. Muito mais. Semana que vem eu vou afora. Semana que vem eu vou afora. Isso. Você mostra aí que é bom. Então tá aqui uma obra belíssima, você que gosta de estudar, em vez de você ficar aí achando, né, falando, eu acho, eu entendo, não, cara, você tem que saber como é que as doutrinas foram construídas, isso é importante, até para entender como é que a gente chegou até aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no canal da Oficina da Palavra, o link das edições Vida Nova, se você quiser adquirir esse livro, está disponível aí para você adquirir a hora que você quiser. E esperando aí o desafio do Luiz daqui a 2 semanas, qual será o autógrafo? Não pode falar autógrafo, né? Os crentes não podem falar autógrafo, é dedicatória. Qual será a Cara, é um mundo paralelo. Qual será a dedicatória que ele vai mostrar para nós aí? E vê se você mostra um livro desencapado, né, cara? Sem plástico. Pô, cara, fala sério. Plástico também faz parte da realidade da literatura, ué. Você não aprende assim, ué. É verdade. Lembrando a todos os nossos queridos alunos que todas as aulas estão no link da Oficina da Palavra no YouTube, as 10 aulas anteriores, se você quiser assistir, participar, sem contar dezenas e dezenas de outros vídeos, lives, perguntas, respostas, estudos, palestras, workshops, entrevistas. Inclusive publicamos aí agora uma série de perguntas para preletores famosos, e algumas o Luiz está perguntando para o Paulo Romero, né? Bem legal, né? Experiências muito legais. Hoje, Luiz, o nosso tema é a base bíblica para a expiação definida. Aqui, ó, o Edilson está falando que é autógrafo não, dedicatória. Tudo bem, Edilson, concorda. Dedicatória. O nosso Derivaldo dizendo que conseguiu chegar. Seja bem-vindo, Derivaldo. Antes do Luiz explicar, né, e como ele sempre faz de forma brilhante o tema dessa manhã, quero pedir aos amigos que compartilhem. Eu acho que o Luiz, inclusive, congelou. Não, voltou. Congelei, não. Quero pedir aos amigos que nos ajudem a compartilhar os links. Exato. Tá bom? Pega o link da live aí no Facebook, compartilha na sua timeline para que outros possam ver, no seu grupo de WhatsApp. E vamos que vamos, Luiz. Vamos falar sobre a base bíblica da doutrina da expiação limitada, mas você podia, antes de falar da base bíblica, rapidamente dar uma definição de expiação limitada, né, ou expiação definida, para quem melhor, né? Caiu de paraquedas na aula de hoje. Rapidinho. Exatamente. Bom, gente, nós estamos falando sobre esse tópico da chamada teologia reformada, mais uma vez dizendo que são 5 tópicos que formam um acrônimo TULIP, que traz aí os aspectos da teologia que foram respondidos no Sínodo de Dort, lá em 1610, entre 1610 e 1618, na Holanda, onde se respondeu
um documento chamado Remonstrância, né, de uns homens que eram discípulos de Armínio e que apresentaram um protesto. A palavra remonstrância significa isso, um protesto dentro do protestantismo holandês, que propunha que alguns aspectos, basicamente 5 deles, do que diz respeito a questões soteriológicas, né, ou seja, questões de salvação, estavam equivocados e deveriam ser revistos. Bom, a resposta foi formulada também em 5 pontos, por isso que a gente chama de 5 pontos do calvinismo, mas não foi nada assim, vamos Calvino inventando, né? Calvino não era mais nem vivo nessa época. Vamos inventar 5 pontos aqui para o pessoal depois no futuro dizer, olha, o calvinismo possui 5 doutrinas fundamentais na sua soteriologia. Não, não é nada disso. Então foi em resposta à remonstrância que eles formularam nesses 5 artigos. Um deles, né, o terceiro que nós estamos vendo, nós vimos o primeiro deles foi a depravação total, o segundo deles foi a eleição incondicional, hoje é o terceiro, nós estamos vendo a chamada expiação limitada, que ele foi assim estabelecido no princípio. Mas teólogos mais atuais propuseram, né, uma nomenclatura mais atualizada, que eles chamam de redenção particular, ou a que eu prefiro, que é a chamada expiação definida, porque ela dá um sentido mais adequado para o que houve na morte de Cristo. Então, a doutrina da expiação definida, ela ensina que a morte de Cristo tinha o propósito de garantir a salvação dos eleitos, né? Portanto, a expiação definida diz que, embora a morte de Cristo, em seu poder, seja suficiente para salvar todos os homens, ela é, em seu propósito, eficaz apenas para os eleitos. Por quê? É por isso que ela é mal compreendida. Quando as pessoas dizem expiação limitada, estão dando limite à obra de Cristo. Não tem nada a ver com limite à obra de Cristo. A obra de Cristo, no seu poder, ela é ilimitada. Se Deus quisesse estabelecer que pela morte de Cristo todo o preço estaria pago do pecado e de todos os pecadores, então estaria estabelecido. O que acontece é que ela é chamada de definida porque ela propõe que a morte de Cristo, embora poderosa para salvar a todos, em sua eficácia, ela alcança aqueles a quem Deus, pelo seu propósito, de antemão estabeleceu que seriam salvos. Então, nesse sentido, ela não é limitada no seu poder, mas ela se limita na sua eficácia. Por quê? Porque ela é aplicável aos eleitos. Os eleitos foram estabelecidos por Deus na eternidade, né? O seu povo, eles formam o povo escolhido de Deus, e na temporalidade, né, na história, Cristo vem morrer por esses pecadores para redimi-los. A diferença básica que existe entre a doutrina da expiação definida e da expiação indefinida ou ilimitada a partir da perspectiva arminiana é que, na perspectiva arminiana, tanto a morte de Cristo nos seus efeitos é ilimitada, e ela é ilimitada, a proposta é que ela é ilimitada na sua eficácia. Ela serve para todo e qualquer homem. Qual é o problema? Deixa eu retornar. É que ela acaba sendo limitada nos seus efeitos. Eu disse que ela era ilimitada nos seus efeitos. Não. A proposta é que ela seja ilimitada no seu alcance, ou seja, ela alcança a todos, mas ela acaba sendo limitada nos seus efeitos. Ou seja, no arminianismo, a salvação é uma porta aberta. Ela está disponível, né? Mas nem todos. Mas que não garante, sobretudo, não garante a salvação de ninguém. É bom a gente sempre explicar isso, né? Como se Deus
fosse igual a Pilatos, né? Lavou as mãos, ó, liberei aqui a salvação. Agora é cada um por si, Deus por todos. Agora entra quem quer, né? É basicamente isso. Exatamente. E na teologia reformada, né, de pressuposto calvinista, na verdade, quando Deus salva mesmo, salva para valer, e não é uma perspectiva universalista, né? Ela é individualizada, é um por um, né? Vai salvando um de cada vez. E é legal fazer essa introdução, né, Luiz? Porque muito se fala de teologia reformada, mas pouco se sabe da teologia reformada. Então, como as igrejas evangélicas sempre apresentam, principalmente no nosso tempo, uma fragilidade bíblica, ministérios de educação locais, né, que a gente chama de departamentos de educação cristã, coordenações, superintendências, extremamente frágeis, muitas vezes mais vinculados a costume e a aspectos morais do que a ensino bíblico. Ou, como a gente bem sabe, muitas igrejas abriram mão da escola bíblica para adotar outras linhas de pensamento, né, grupos pequenos, despertamento de liderança. Então, o que acontece? O ensino vira uma grande salada, e aí você pode ter uma pregação de domingo ou uma aula, um bate-papo no grupo pequeno que vai misturar todos os conceitos num pacote só, né? O cara prega e ele usa pedaços da teologia reformada, pedaços dos aspectos arminianos, às vezes ele tem conceitos absolutos, daqui a pouco ele é dispensacionalista, e você que está ouvindo, que está sentado no banco ou no grupo pequeno, você vai bebendo dessa água aí, bebendo dessa fonte, uma mistura incrível, e aí o que vai acontecer? Obviamente, a sua mente vai ficar embaralhada, vai ficar confusa, né? Então, esses conceitos são importantíssimos. E com isso, eu e o Luiz estamos o tempo todo querendo dizer para todos aqui que nós não somos os donos da verdade, né? Você pode adotar a linha de pensamento que você quiser, desde que você saiba o que está fazendo. Exatamente. Eu creio assim por causa disso, desses autores, dessa linha de interpretação. Ok, não tem problema você crer. Já te contei aqui, né, Luiz, de um amigo que eu conheci há muitos anos atrás, que ele dizia que fazia viagens interplanetárias, né? Já te contei essa história, que ele foi... Não contei, não? Ele era cristão, ele foi no Morro da Urca, disse que a nave interplanetária desceu, ele entrou na nave... E eram os deuses astronautas, ele leu muito Eric von Däniken. Exatamente, viajou, né, leu muito Contato, né? Viajou aí para outros planetas, inclusive uma dessas pastoras aí famosas do Instagram, até te mandei esse vídeo, ela falando também que Deus levou ela até os anéis de Saturno, né? A teologia da Rita Lee, foi até os anéis de Saturno. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você saiba, né? O nosso trabalho de ensino é te dar o pressuposto, pô. Porque não tem como você fazer uma pregação reformada com fundamento pentecostal, né? Ou uma pregação pentecostal com fundamento calvinista. Isso faz sentido, né? Então, assim, por isso que é legal os livros, você alinhar o pensamento e estruturar isso bem na sua cabeça, que eu acho que é o grande desafio da igreja contemporânea, Luiz, é a luta pela clareza bíblica e pela clareza teológica. Lecler, você falando isso me lembra no período que a gente trabalhou esse tema lá no Seminário Congregacional de Niterói. Aquela primeira turma foi uma turma muito grande, muito boa, né? Muitos pastores, saudoso Onildo Braz participou com a gente, né? Foi um curso ministrado por você, por mim, pastor Renato Vargens também trabalhou sobre cosmovisão cristã, enfim. Judy Clay, foram irmãos assim, muito, e irmãos do ministério, né? Gente muito capacitada. E eu me lembro que em certa aula eu tive a pergunta de um irmão, pastor, e ele perguntou se eu achava que o arminianismo era totalmente incoerente
enquanto sistema. Eu disse para ele que não. E, de fato, aqui eu estou dizendo para você, pegando aqui a fala do Leclerc, irmãos, olha só, nós podemos e temos todo o direito de crer, do ponto de vista teológico, né, e bíblico, na posição que nós julgarmos ser a mais correta. Isso também tem um ponto não é abraçar o ensino que outro advoga em favor, de maneira cega. É a gente colocar os nossos pressupostos na mesa e estudar com afinco para ver qual deles faz mais sentido a partir do conhecimento. Exatamente. Aí, só que você falou dos combos, né, Luiz? Não dá para você comprar exatamente. Do McDonald's, o milkshake do Bob. Exatamente. Quando você vai fazendo isso, você percebe que não há problema de você acreditar em determinado sistema, mas você percebe que o sistema ele tem a sua coerência interna. E para que ele mantenha ainda a sua coerência interna, você tem que levar as partes que o compõem. Não dá para você ficar dizendo que acredita um pedacinho nisso, naquilo ou naquilo outro. Exatamente. Isso é uma salada de marcas. Isso é clareza, exatamente. Né? Então, aí não funciona. Porque um pressuposto que você diz vai desmentir, às vezes, outro que você também diz. Agora, a gente tem gente boa, a gente tem pastores bons, piedosos e bons teólogos, embora poucos hoje em dia no nosso país, mas a gente tem alguns bons teólogos que são de linha arminiana e que defendem aquilo que creem com a sua coerência interna. Então não é um problema. Aqui nós estamos expondo a base, as estruturas e a doutrina reformada e apresentando o nosso ponto de vista a respeito da teologia. Para nós, a teologia reformada é superior a qualquer outra teologia, porque ela, ao nosso ver, é a que responde satisfatoriamente a todas as questões teológicas. Exatamente. Aí, alguém poderia nos perguntar também, né, Luiz, antes de você seguir. Então, seria o calvinismo, né, o sistema teológico que vai resolver as controvérsias religiosas da igreja brasileira? Seria o calvinismo a solução para a igreja brasileira? Então eu quero aqui fazer menção a uma palavra do Dr. Paulo Romero, que a gente sempre cita aqui. Vou colocar aqui embaixo da descrição do vídeo também o link dele falando sobre isso, que o calvinismo não é a solução, nem o arminianismo, nem qualquer outro sistema religioso, porque, na verdade, os sistemas religiosos, os sistemas teológicos, são formatados por pessoas, por homens, né? Então, para nós, cristãos, a única coisa absoluta é a Bíblia. O restante é tudo discutível. Alguns mais consistentes, outros menos consistentes, alguns mais próximos da Escritura, como é a teologia reformada, alguns mais distantes, mas assim, para nós, verdade absoluta é Bíblia. Então, a nossa proposta é sempre levar você à reflexão, à discussão, ao pensamento. Inclusive, eu e o Luiz, antes de discutirmos questões teológicas reformadas, nós temos uma estrada anterior que ela é pentecostal. E não perdemos a fé por causa disso, né? Nem nos desviamos. Como o Luiz já falou, há muitos pentecostais sérios, né? Vou até citar de novo aqui o Paulo Romero. Uma vez eu perguntei para ele, doutor Paulo Romero, como é que pode o senhor, um pentecostal, avivalista, que crê nas doutrinas pentecostais mais tradicionais, como é que pode ser professor do Mackenzie, uma instituição reformada? Como é que o senhor lida com isso? Aí ele me respondeu, é porque Deus me predestinou a ser pentecostal. Isso aí, pô. Beleza, Luiz? Então, acho que agora já está preparada a cama, né, para a turma poder entrar na base bíblica da expiação. Então, vamos lá. Então, o que eu vou apresentar? Vou apresentar aí, a gente vai apresentar uma série de tópicos e alguns textos onde a gente vai estar demonstrando isso, tá? Mais uma vez, eu acho que a gente não vai conseguir esgotar tudo isso se a gente conseguir falar de um outro texto, mas você vai salvando para que você possa estudar posteriormente esses textos especificamente em casa aí, ou no seu tempo disponível.
Primeiro, então, é que as Escrituras descrevem o fim intencionado e realizado pela obra de Cristo como a salvação completa do seu povo. Reconciliação, justificação e santificação. Onde a gente vê isso aí? Então, a gente vê isso a partir dos seguintes textos. Ponto A. As Escrituras declaram, sobre esse tema, né, um subtópico. Pode avançar aí, Leclerc. As Escrituras declaram que Cristo veio não para capacitar os homens a se salvarem a si mesmos, mas Cristo veio para salvar pecadores. Essa é a primeira questão, né? Então, a gente tem textos aí que apontam que Deus veio para, de fato, salvar pecadores. Essa é uma coisa importante. A gente conseguir definir na nossa mente se Jesus veio morrer por pecados de forma genérica ou se ele veio morrer por pecadores de forma objetiva. Isso. Se Jesus, porque muito se fala sobre isso, né? Ele morreu pelos nossos pecados, é verdade, pelos nossos, é objetivo, é o pecado de A, de B, ou de C, ou de D. Agora, se ele veio morrer por pecados, então ele teria pago o preço de forma genérica a Deus, só que aí a gente tem o quê? Se ele paga o preço, das duas uma, ou Deus não pode cobrar mais a ninguém, logo todos estão salvos compulsoriamente. Isso. Ou Deus, o Pai, será injusto em cobrar novamente, né, uma segunda vez, apesar de ter Cristo pago toda a conta de todos, ele ainda cobrará de alguns que não se adequaram ou não creram. Então, nesse caso, Deus teria cobrado de alguns a mesma dívida duas vezes. Uma paga por Cristo, outra paga pelo indivíduo por toda a eternidade de sofrimento. Aí não dá, né? E aí, exatamente, aí não dá. Agora, se Cristo morre por pecadores, significa dizer que no poder a sua morte é poderosa para executar qualquer feito, entretanto, devido ao propósito da eleição, ela é eficaz na vida daqueles por quem ele morreu. Neste caso, Cristo, por quem Cristo morreu, a dívida foi paga e será salvo verdadeiramente. Aquela pessoa também, além de tudo, tem a sua salvação garantida, não pelo seu mérito, mas porque a conta já foi paga. Legal. Tá? Bom, então isso. Ponto B. Ou é o ponto 2, deixa eu ver aqui o que... É o B. Ponto B. As Escrituras, ainda sobre esse tema, né? As Escrituras declaram que, como resultado do que Cristo fez e sofreu, seu povo é reconciliado com Deus, justificado e recebe o Espírito Santo que o regenera e santifica. Todas essas bênçãos foram asseguradas por Cristo mesmo ao seu povo. Isso é legal, porque aqui tem até um outro... Aí a gente tem aqui uma série de textos, né? Uhum. Ponto 1, Cristo, pela sua obra redentora, assegurou a reconciliação ao seu povo. A gente tem Romanos 5, 10 e 11, 2 Coríntios 5, 18 a 19, Efésios 2, de 15 a 16, Colossenses 1, de 21 a 22. Segundo, Cristo assegurou a justiça e o perdão que seu povo necessita para a sua justificação. Ele assegurou tanto a justiça quanto o perdão. Se ele cumpre a justiça, se ele se fez propiciação, ou seja, ao aceitar o sacrifício de Cristo, Deus desvia a ira do seu furor do povo por quem Cristo morreu, então significa dizer que ele assegura, né, para aquele por quem ele morreu justiça e perdão. Nada mais se deve a Deus, né? E aí a gente vai estudar o conceito de justificação, que é um conceito de substituição penal, é um conceito legal. Na justificação, o indivíduo
pecador, o culpado, recebe a justiça do inocente sobre si, o inocente recebe a sua culpa. Na cruz do Calvário, Cristo recebeu a sua culpa, a nossa culpa, né, sobre si, e por causa disso, nós, pela fé, por meio da fé, recebemos a sua justiça, somos justificados. É importante abordar que a obra de Cristo na Bíblia, ela tem, assim, diferentes abordagens para a mesma obra, né? Então você tem uma abordagem jurídica, que é essa, que é o conceito da justificação, né? Então, na verdade, uma vez que nós recebemos a justiça de Deus, então os nossos pecados foram cancelados, né? O efeito deles foi esse perdão, né, que tanto se apregou, a Jesus quer te perdoar, não é o perdão da inocência, né, do cara que sai ileso, é o perdão do cancelamento. Né? O cancelamento do efeito punitivo. É o cancelamento, mas a culpa ela ainda existe porque o homem ainda é, né, uma criatura no estado pecaminoso, mas o efeito punitivo foi cancelado. Agora, a Bíblia também apresenta um termo comercial para a mesma obra, que você já usou aqui, que é a redenção. A justificação é um termo jurídico, redenção é um termo comercial, porque aí diz que Deus nos comprou, havia um preço a ser pago e a gente foi comprado, né? No mercado de escravos, a gente foi redimido, nós fomos, né, redimidos por Deus, e aí fomos transportados do império das trevas, do domínio do império das trevas para o domínio do reino da luz, né, porque estás debaixo da graça, né, estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio, tem a ver com propriedade exclusiva de Deus, né, 1 Pedro 2,9, e além do termo jurídico e do termo comercial, o jurídico, justificação, comercial, redenção, a obra de Cristo também recebe essa explicação que você colocou aqui, que é a explicação ritual, religiosa, né? Cristo foi a nossa propiciação. Porque você tem a questão judicial, tem uma pena aplicada e tem um contrato, né? Uma sentença, vou usar a palavra sentença, tem uma sentença que foi emitida pelo juiz, que precisa ser cancelada. Existe o preço, né, a ser pago porque nós pertencemos a um outro dono, no Império das Trevas, e existe também as exigências de Deus, né, que estão ligadas à questão do ritual legal, né, do derramamento de sangue, né? Então tem lá a festa, né? O cerimonial da festa da expiação, né, o bode emissário, o bode que é sacrificado, e nesse ponto Cristo foi morto como bode sacrificado e foi morto do lado de fora como bode emissário. Exatamente. Então isso é bacana, porque assim, a obra redentora, que não está centrada no homem, mas em Cristo, ela envolve todos esses aspectos, né? Ela nos livra juridicamente, ela nos livra comercialmente, ela nos livra no aspecto ritual, não deixa nenhum tipo de brecha, né, para que se diga, nossa, aqui tem um gap aqui, né, ficou faltando. Não, por isso que é o está consumado, né, uma obra completa. Muito legal, cara. Muito legal. E uma coisa que é legal também, né, Claire, é que o seguinte, né, Deus poderia ter nos dado perdão dos pecados e ter passado de nós a punição da culpa, mas não nos ter trazido para perto dele, né? No E aí vem a questão outro aspecto, que é a adoção, que é um outro aspecto, é o aspecto afetivo, né? Se no perdão de pecado, na justificação, a gente tem um problema legal, um problema penal e moral resolvido, na adoção a gente tem um problema afetivo resolvido, ou seja, ele não apenas nos perdoa e diz, beleza, vocês não têm mais culpa. Aliás, eu tiro de vocês a punição da culpa. Agora vocês fiquem aí, eu aqui. Não, isso. Ele ainda traz para a família, né? Ele reconecta, né? Exatamente. É fantástico. É fantástico. Terceiro, então, ainda sobre esse mesmo primeiro tópico, Cristo assegurou o dom do Espírito com a sua morte, né?
o qual inclui regeneração e santificação e tudo que está incluído nessas graças. Ou seja, com a morte de Cristo, a obra é completa. Quando Cristo diz na cruz, está consumado, ele não está falando um negócio que veio na cabeça porque deu vontade de falar naquela hora. Ele está falando algo que tem um sentido profundo no aspecto redentivo. A obra da salvação estava consumada plenamente. Em Cristo ela é estabelecido, cumprido todo o propósito da eleição. Sua morte substitutiva, ela garante, por meio do dom do Espírito, àquele que é alcançado por essa graça, a regeneração, que é o novo nascimento, a inclinação da vontade para Deus, dando ao pecador o livre-arbítrio para responder, aí sim, com fé e arrependimento, somente quem foi alcançado por essa graça de Deus anteriormente lhe dando nova vida. Então, o pecador, e aqui, deixa eu abrir um parênteses, Leclerc, há espaço sim para decisões pessoais livres e morais dentro do calvinismo. Porque a gente não diz, em hipótese alguma, que a decisão do homem é mecânica, é mecanicista. Nada o homem não é um fantoche, exatamente. Também não é um fantoche, e também, mas isso não significa que Deus que o homem toma decisão a despeito de uma ação do Espírito Santo, como quer, muitas vezes propõe o arminianismo, onde o homem pode responder no exercício da sua livre vontade, mesmo sem o alcance da graça. O maior exemplo... O arminianismo clássico, ele até diverge disso. O problema é que, além de tudo, Leclerc, hoje a gente, quando fala de teologia reformada, a gente, mais do que contra o arminianismo clássico, a gente precisa lutar contra o arminianismo paraguaio que existe nas nossas igrejas, e que ele é muito mais semipelagianismo do que arminianismo. É isso que eu ia falar agora, porque essa é a maior prova dessa incoerência, né, teológica, é o fato que na análise, por exemplo, escatológica do arminianismo, se prevê que no Apocalipse, né, no momento máximo que eles chamam de grande tribulação, pós-arrebatamento, principalmente na escatologia pré-tribulacionista, né, se prevê que o homem decidirá por Deus sem o Espírito Santo, que é uma das coisas mais assim, isso a gente pode dizer com tranquilidade, é uma das maiores aberrações teológicas da pós-modernidade, porque a própria Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, mas os caras vão dizer que com o arrebatamento da igreja, e não é a nossa discussão aqui, Santo vai junto, o Espírito Santo sai, então o cara vai ser salvo aqui no peito e na raça, né? No peito eu me lembro de um pastor famoso aqui de Niterói, uma vez ele falando sobre isso, sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus, e ele pregando para a gente, para a juventude, né? Não vou falar o nome do santo, vou falar só o milagre, né? Ele disse assim, se você por acaso não for arrebatado, né, se a igreja for embora e você ficar aqui, entre na fila dos decapitados. Olha só, cara, o nível da maluquice, né? Entre na fila dos decapitados. Por quê? Porque ele estava dizendo para a gente que pós-tribulação é no peito e na raça. Você vai... como? Porque Cristo é a porta, e Cristo é a porta, essa é a janela. Como? Exatamente. É um basculante, né? Janela basculante. E o cara tem que entrar apertado e dar por cima. Não faz sentido. Dá até para a gente fazer uma teologia do regime aí, hein? Da dieta. Teologia da dieta, irmão. É bom você ficar fininho para o dia, se você não for no arrebatamento, você conseguir subir com mais facilidade. Que a porta é estreita. Porque você vai ter que puxar a corda para cima. Tem a teologia
da dieta, e tem a teologia do Banguela. Você sabe, né? A teologia do Banguela? Do Banguela, não. Qual é? Os banguelas não serão condenados jamais. Eles estão salvos. Já porque não vai ter ranger de dente para ele? Porque... Pô, que covardia é essa? Momento bullying. Momento bullying. Bom, avançando para a gente conseguir esgotar esse assunto hoje, né? Isso. Segundo tópico, então, existem passagens que apresentam o Senhor Jesus Cristo em tudo que ele fez e sofreu pelo seu povo, como cumprindo os termos de um pacto ou concerto gracioso no qual entrou com seu Pai celestial antes da fundação do mundo. Então, ele cumpriu este pacto e este concerto, tá? Então, ponto A. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai para salvar o povo que o Pai lhe deu. O que o Pai lhe deu, vem a ele, nenhum deles se perderá. João 6, 35 a 40. Isso daí dá até vontade de ler, né? Vou abrir. Vai explicando aí que eu vou abrir para ler aqui. Mas ele é umzinho só, mas ele também é uma pancada, né? João é o melhor, né? João é o apóstolo da pancada. As epístolas de João, então, pequenininha, cada versículo é um tiro, né, cara? Impressionante. Olha essa. Ele diz assim, ó, então Jesus lhes declarou, né? Depois da situação lá, eu sou o pão vivo que desceu dos céus e tal. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ora, todo aquele todo aquele que vê o Filho e nele crê, é todo aquele que o Pai lhe deu. Ponto final. Logo, fica evidente que a obra de Cristo é por um povo definido. Exatamente. E isso daí não tira do homem o seu ato de decidir-se por Deus, mas ele só faz isso porque Deus primeiro veio a ele, porque Deus lhe dá nova vida, porque Deus lhe tira as escamas dos olhos, lhe dá o Espírito Santo, ele diz, sim, eu vou. Eu vou contar aqui só sobre isso. O Nicodemos tem um texto, Augustus Nicodemos, né, o pastor, ele tem um videozinho na internet muito legal quando perguntam a ele sobre isso, e ele diz que essa aparente contradição ou dicotomia que existe na Escritura, porque muitas vezes se pega apenas um lado da verdade, né? E aí ele diz o seguinte, que imagine que a conversão funciona mais ou menos assim, o camarada está no meio de uma multidão, e de repente, naquela multidão, tem uma porta assim, e tem um escrito em cima, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E todo mundo para, muita gente para, olha, continua, não entra, vida que segue, mas uma pessoa para, olha e diz assim, eu vou entrar. Eu decido entrar. E a pessoa se decide, por si mesma ela decide entrar. E aí ela vai e entra na porta. Só que quando ela passa a porta e ela olha para a mesma porta pelo lado de dentro, tem também um dizer escrito assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não der. Ou seja, a própria decisão do indivíduo de dizer eu vou, só o vai porque o Pai assim definiu. Mas é ele que decide, mas o Pai definiu na eternidade que ele viesse. Legal. Bom, legal. Matrix, então, isso aí é Matrix. Isso é Matrix, né? Isso é Matrix do Nicodemo. Nicodemos tá... isso é Matrix. Eu tenho um vídeo aqui na Oficina da Palavra, eu posso até deixar aqui disponível, sobre livre-arbítrio
onde começa com o vídeo do Matrix, né? Exatamente. O oráculo falando pro Neo, né? Você pode sentar. Aí ele falou assim, não, eu tô bem de pé. Então fica em pé. Aí vai, então tá bom, então vou sentar. Aí ela pergunta, você quer uma bala? Ela gostava de chupar bala. Você quer uma balinha? Aí ele falou assim, você sabe se eu vou aceitar ou não? Você, é claro que eu sei. Ah, então me dá a bala. Muito legal, cara. O filme é muito bacana, recomendo a todos que assistam, principalmente o primeiro que fala sobre escolhas, né? É o primeiro, né? Fala sobre escolhas, exatamente. É verdade. Bom, o ponto B, então, dessa argumentação é Jesus, como o bom pastor, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Todos os que são suas ovelhas são trazidos por ele ao aprisco, levadas a ouvir a sua voz e a segui-lo. Notemos que o Pai tem dado as ovelhas a Cristo, João 10, de 11 a 29. Também não dá para escapar desse texto, não. 10, de 11 a 29. Não vou ler isso tudo, não. Não precisa. É o texto das ovelhas, né? Eu vou ler só o 29. É o texto que o povo fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Exatamente. O 29 diz assim, meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Cara, João é o melhor. Toda vez que o João acaba de falar, parece ele de óculos escuros lacrando. João é o melhor. Ele só dá na cabeça. É impressionante, né? Porque você tem o discurso, a narrativa dos 3 primeiros evangelhos que nós chamamos de sinóticos, né? Que são muito parecidos e se completam. João foi o último a escrever, então ele foi nos espaços, né? Ele vai exatamente nos gaps dos textos e vai fazendo as afirmações assertivas. E ele escreve já para uma igreja mais madura, né? Rapaz, ele não dá nenhum mole. O texto de João 6, que você está lendo, João 6, João 7, João 8, 9, 10, Jesus, ele está só Tramontina, a gente podia botar aquele vídeo, né? Tramontina. Corte rápido. Não dá um mole para os caras. Não dá um mole. O que não combina em nada com esse discurso da pós-modernidade, com essa narrativa da internet, né, de um Cristo complacente, compreensivo, né, que o amor é inclusivo, é tolerante. Não. O cristianismo não combina com essa discussão, com a narrativa da tolerância ou da intolerância. Ainda que o cristianismo seja inclusivo no que diz respeito à reconexão da criatura ao Criador, então nesse sentido ele é inclusivo e não excludente, mas no sentido do discurso, da pregação, o cristianismo é intolerante, muito intolerante. Um caminho, só tem uma possibilidade, uma fé, um espírito, não te dá outra chance. É isso aí. Nenhuma outra chance. Então aí é nesse aspecto que entra o discurso liberal, porque para o cristianismo caber nesse, né, se encaixar no mundo contemporâneo e para a cultura contemporânea e fazer sucesso. Exatamente, para eles dialogarem, para acontecer o diálogo, você vai ter que esvaziar a Bíblia, cara. É por isso que fica aí os caras dizendo que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é infalível, que ela tem que ser atualizada, porque você vai ter que tirar ela mais liberal do que isso. Impossível, né? Você começa a fazer uma narrativa alegórica, é isso, é aquilo, porque você vai ter que desmontar a Bíblia, porque ela é intolerante. Não adianta. Tem até os caras escrevendo sobre Paulo, né? A nova perspectiva da teologia paulina. Não era bem isso que ele queria dizer. Isso é uma construção liberal, filosófica, né? Tem a ver com a filosofia, né? A antropologia da filosofia, né? Como é que ela nasce, porque você vai ter que tirar a Bíblia. É bem capaz que daqui a um tempo, bem rápido, muitas igrejas evangélicas nem usem mais a Bíblia como texto padrão, como livro base, porque não vai caber mais. Ou você vai ficar com ela, né? E é engraçado isso, né, Luiz, que a gente vem do século XX, eu e você, de um tempo em que a Bíblia era tudo, era a única coisa, a um ponto extremo, radical, literal,
ela chegou a ser aplicada muitas vezes de forma literal, absurda, tão fechada, que não cabia no cotidiano nosso, em determinada circunstância, se torna impossível ter acesso à graça. E agora você vai por outro extremo, né? Que é o que você falou das janelas, dos basculantes, né? Vale tudo. Exatamente. Impressionante. É exatamente esse o tempo que a gente vive. Impressionante. Um desafio da fé nesse período aí. É verdade. Bom, então nós vimos já tá. Então a gente entrou aí, ó. Na letra C, do ponto 2. Ponto C, letra C. Jesus, em sua oração sacerdotal, roga não pelo mundo, mas por aqueles que o Pai lhe dera. Não pelo mundo do sentido genérico, todas as pessoas indistintamente, né? Isso. Em cumprimento à tarefa dada pelo Pai. Jesus realizou a sua obra, essa obra era tornar Deus conhecido do seu povo e dar-lhe a vida eterna. João 17, 1 a 26, você pode ler depois, que você vai ficar estupefato, como diz o nosso amigo Edilson Meirelles, adora uns termos assim bem clássicos, né? Edilson é um homem clássico. Português erudito. Português erudito. O texto diz. Bom, vamos para a letra de número D. Paulo declara que todas as bênçãos espirituais que os santos herdam, tais como filiação, redenção, perdão de pecados, etc., resultam do fato de estarem em Cristo e liga essas bênçãos à sua fonte última, o eterno conselho de Deus, onde repousa a grande bênção de terem sido escolhidos em Cristo desde antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus por meio dele, Jesus, Efésios 1, do 3 ao 12. Tem que fazer um malabarismo exegético muito grande para dizer que esse texto não diz exatamente o que ele diz. Mas eles fazem, né? Você sabe que eles fazem, né? Faço questão aqui, já que você está lendo textos, eu quero também ler um texto bíblico apócrifo. Então lê. Né? Isso. Na verdade, o texto bíblico apócrifo do nosso querido pastor aí do Twitter, né? Que publicou no seu Twitter. Então esse eu posso citar porque está publicado no Twitter dele. Não estou falando mal, só estou lendo, né? É um texto bíblico apócrifo, né? Isso, exatamente. Do pastor Ed René, na verdade. Sim. Ele escreveu, então não tem problema, a gente não está aqui difamando, só estou lendo, está no Twitter dele, você pode acessar. Ele escreveu essa semana, dia 19, ele disse o seguinte: os fundamentalistas, que somos nós, eu e o Luiz aqui, insistem que a Bíblia é inerrante. Tá vendo? Nós estamos falando de um líder evangélico, proeminente, famoso, batista, ok? E alguns de nós entendem que ela é inerrante quando informa que a boa nova não é que a verdade se fez Bíblia. Tá vendo? Olha como é pesado, né? O que você falou, tem que fazer um malabarismo exegético. Então o que a gente faz? A gente diz que a Bíblia não é a verdade. A Bíblia não é a verdade. Exatamente. Não é verdade. Desconstrói. Nesse Twitter aqui que eu considero histórico, que a gente tem que salvar até para poder dar aula, né, e usar como paralelo, na verdade ele não desconstruiu, não. Ele anulou o aspecto absoluto da palavra. Quando você estuda a teologia da Bíblia, né, a bibliologia, né, primeiro ponto é que a Bíblia é a verdade. A verdade, é o ponto número 1. Acabou. O ponto número 1 é a bibliologia. Você vai estudar os pressupostos da Escritura para você fundamentar todo o restante do ensino teológico, senão não tem pé nem cabeça. Exatamente. Não é um edifício sem alicerce. Você ensina lá na frente o que a Bíblia fala sobre Cristo, mas você desconstrói que a Bíblia é a verdade. Quem te garante que o que você está aprendendo agora é a verdade? Pelo amor de Deus. Exato. E aí, o que esses teólogos, incluindo ele, pastores, vão justificar para desmontar a exegese do texto? Eles vão dizer o seguinte, que o nosso discurso ele é fundamentalista, nesse sentido ele é pesado, dogmático, arcaico, e aí ele vai juntar as palavras da moda, né? É não inclusivo, não tolerante, não amoroso,
que não suporta a sociedade, e aí os caras vão, a turma que concorda com ele vai escrever, né? Falam em nome de Deus, mas são imprudentes, são desrespeitosos, são intolerantes. Nossa, então se você pegar João 10, como você leu aí, João 6, João 7, tá bom, o Jesus da Bíblia não pode existir. Você vai ter que construir um outro personagem, Jesus, para caber dentro da fé pós-moderna. Porque o Jesus da Bíblia é aquele que vem com a pá para separar a palha do trigo e vai tacar a palha no fogo. Esse aí... Não, que isso, irmão. Não tem nada disso. Se você botar o joio um pouquinho no forno de micro-ondas, jogar uma aguinha, ele amolece, fica igual trigo, a gente bota junto. Exatamente, exatamente. Ó, teve um cara que escreveu aqui o seguinte: a Bíblia é a Virgem Maria dos crentes, tá vendo? Mostrando que os crentes têm uma relação de idolatria com o texto. Demais, outros vão falar sobre o amor, né? Então, assim, que nós não temos o amor, mas é um outro amor, não é o amor bíblico, né? O amor de Deus descrito na Escritura. É um outro amor, um amor mais humanizado. E com isso tudo, nós vamos percebendo, ao estudar, como um outro método de interpretação vai sendo construído, né? Evangelho. Um outro evangelho, como está lá em Gálatas, né? Outro evangelho. E aí, meu irmão, se até não precisa ser o Ed René ou qualquer outro escritor, se até um anjo vier, como a própria Bíblia vai dizer, né, e nos apresentar um outro evangelho, é anátema, é maldito, não deve ser ouvido. Exato. Impressionante, né, cara? Impressionante. Impressionante, mais atual do que nunca a Escritura, né? Muito, muito, verdade. Vamos avançar para a gente terminar hoje? Vamos avançar, quero ver. O desafio espiritual do dia é você terminar hoje. Letra E, o paralelo que Paulo estabelece entre a obra condenatória de Adão e a obra salvadora de Jesus Cristo, segundo Adão, pode ser melhor explicado na base do princípio de que ambos figuravam numa relação pactual com seu povo, né? Então, Adão figurava como cabeça federal da raça e Cristo como cabeça federal dos eleitos. Assim como Adão envolveu o seu povo na morte e condenação pelo seu pecado, assim também Cristo trouxe justiça e vida ao seu povo através de sua justiça. Legal. Por isso que as pessoas ficam sem entender. Mas a relação correta não seria se todos foram feitos pecadores em Adão. Então todo mundo não deveria ser salvo compulsoriamente com a morte de Cristo? Se ele tivesse morrido de igual maneira e propósito e eficácia por todos, sim. Agora, se Adão prefigura o cabeça federal da raça humana, Cristo prefigura o cabeça federal dos eleitos, isso. A gente pode garantir que todos por quem Cristo morreu, de fato, serão salvos. Isso. E isso já foi devidamente decretado e profetizado em Gênesis 3,15, né? Colocarei inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Existe uma descendência redimida que vem da mulher, que é em Cristo, e existe uma descendência da serpente, que Jesus depois vai confirmar quando chama os fariseus de raça de víboras, ou seja, descendentes da serpente. Depois ele vai dizer, vocês têm por pai o diabo, que é a velha serpente. Então, assim, os textos, eles fecham nessa conclusão, né? É a velha serpente, né? A serpente velha. E você está falando um negócio tão... Você está falando um negócio tão verdadeiro que depois disso, Gênesis 3,15, né, o proto-evangelho, o que a gente tem em Gênesis 5? As duas genealogias, uma genealogia piedosa em de conflito. Sete, e uma descendência vil, né, ímpia de Caim. E daí para frente, né? E aí, em Gênesis 6, só para a gente avançar, em Gênesis 6 e depois aí para frente, a gente vai ter o problema que vai tornar aquela humanidade
ruim aos olhos de Deus, que é o fato de que os filhos dos homens, que legal. os filhos de Deus, casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Gênesis 6. Se você quiser saber mais sobre esse tema, antes que corte seu cérebro, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir um vídeo que eu fiz com o Luiz, nós fizemos juntos, onde ele vai explicar isso. Quem são os nefilins, descendentes dos filhos dos homens que se misturaram com os filhos de Deus? Nossa, quem são os filhos, os filhos de Deus e as filhas dos homens? Quem isso são? Tá lá. Bom, tá lá. Só assistir. Terceiro ponto, então, para terminar. Algumas passagens falam de Cristo morrendo por todos os homens e de sua morte como salvando o mundo. Todavia, outras falam de sua morte como sendo definida em desígnio. Isto é, para assegurar a salvação de um povo específico. Então, a questão passa a ser, e aí é uma coisa séria, né? Será que todas as vezes que o texto traz todos e traz mundo, significa exatamente todos, indistintamente não, mas todos integralmente, e mundo como sendo o conjunto total de habitantes que existem sobre a face da Terra? Legal. É isso que o texto diz, porque o problema, Leclerc, muitas vezes lê o texto bíblico com a perspectiva do século XIX, XX, XXI. Quando o judeu daquela época falava mundo, ele estava se referindo ao mundo gentílico. Exatamente. Ele estava falando sobre para além dos limites de Israel, da Israel, étnicos, etc. Até porque eram etnicistas, né? Etnocêntricos. Eles acreditavam que a etnia judaica, o povo judaico era o centro de tudo, então chamavam o outro de imundo, de impuro, de gentil, de pagão. Isso. É por isso que Paulo faz, né? A introdução da epístola aos Romanos é exatamente para falar isso. Judeus e gentios, judeus e gentios, judeus e gentios. Ou seja, a humanidade está condenada entre judeus e gentios, e existe a mensagem de boas novas para judeus e gentios, para todo mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. E é engraçado que o pessoal acha que esse evangelho do reino, Mateus 24, né, que é o discurso pregado em todo mundo, significa que você tem que falar com todo mundo e esgotar até a última pessoa. Enquanto isso não acontecer, Jesus não vem. Porque Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte: vai pregar em todo mundo, vai sair daqui, vai para além. Vocês pensam que é só para vocês? Não, esse evangelho será pregado em todo mundo. Vai se expandir sobre toda a terra. Muitos terão acesso, muitos terão a oportunidade de ouvir. Muita gente, inclusive, já morreu, né? Quanta gente, inclusive, já morreu sem ouvir o evangelho. Como é que você vai explicar isso à luz da sua teologia? É sempre a má compreensão da escritura, né, Luiz? É isso que a gente sempre fala aqui nas aulas, a importância da hermenêutica, a importância da interpretação, né? Para você entender os paradoxos. A Bíblia diz o seguinte: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Depois diz que Deus amou o mundo. Isso é o quê? Uma incoerência? Né? É uma contradição? Não, você tem que entender as palavras, o contexto em que foram escritas, o que se diz antes no livro, o que se diz depois. Então, toda essa abordagem ela é importante para que você compreenda. E aí, quando você chega a essa conclusão que você deu agora, acabou o nosso problema. Nossa, né? Que o problema missiológico do século XX era esse: temos que ir, temos que pisar em todos os países, né? O cara não pregou para ninguém, mas se ele chegasse lá na Birmânia, pronto, o evangelho chegou na Birmânia. Não, meu amigo. Né? Olha só que loucura. Muitos desses lugares, inclusive, para onde as missões foram realizadas, não diminuindo aqui a importância das missões, mas foram celeiros do evangelho em tempos passados. Né? Isso, exatamente. Onde o evangelho já teve, prosperou e sumiu. Sumiu pelo distanciamento do povo, pelo afastamento, pela decisão. E aí, mais uma vez, tem que citar lá o Rousseau Shedd, Solidariedade da Raça, o Homem em Adão e em Cristo. Isso, exatamente. Não tem como, da raça. Né? Bom, então, a letra A, para a gente terminar. Há duas classes de textos que falam da obra salvadora de Cristo em termos gerais. Primeira,
as que contêm a palavra mundo, segundo as que contêm a palavra todos. O que a gente fala sobre isso? A gente fala que uma das razões para o uso dessas expressões era corrigir a noção falsa de que a salvação era apenas para os judeus. Então, frases como o mundo, todos os homens, todas as nações, toda criatura, eram usadas para corrigir esse erro, não para dizer que indistintamente, incansavelmente, inesgotavelmente... Era para combater esse pensamento exclusivista dos judeus, exatamente. Então, quando Pedro diz lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, veja que de fato Deus não faz acepção de pessoas, ele não está dizendo que Deus salva todo mundo, mas ele está dizendo que Deus salva todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Para um judeuzão daquele, como Pedro, entender que Deus havia derramado o Espírito Santo sobre o gentio centurião romano Cornélio e todos os da sua casa, só Deus realizando aquilo tudo, porque mesmo lá em Jope, quando ele tem a visão do lençol onde Deus mandava ele comer, matar e comer toda sorte dos animais que estavam naquele lençol que desciam lá, ele dizia, jamais, Senhor, jamais eu toquei e comi coisa impura, cerimonialmente imunda. Não, e Deus dizia para ele, não tornes tu imundo aquilo que eu santifico. Isso. Aí ele só caiu a ficha quando lá na casa de Cornélio ele viu que o Espírito, Deus mesmo, aí ele diz lá depois, quando volta para Jerusalém, tem que dizer para os anciãos de Jerusalém, para os apóstolos que ficaram, ora, gente, eu não tive como negar o batismo àqueles a quem Deus já tinha derramado o Espírito. Deus não deu essa opção aos apóstolos, porque se a opção da missão fosse apostólica, ia ficar ali só na região, né? A Ana Lúcia diz aqui, Luiz, eu já ouvi falar de púlpito que Jesus ainda não voltou porque o evangelho não foi pregado a todos. Então nós estamos ferrados, porque nunca será. E quem já morreu e não ouviu, Ana Lúcia? Diz pra gente. Exatamente. E os países que não existem mais, e as ilhas que afundaram com o tsunami, né? E as pessoas que morreram doentes. Isso é uma má interpretação da Escritura, porque, na verdade, no mesmo discurso profético, Jesus vai dizer o seguinte, que a hora e o dia ninguém sabe, ou seja, o tempo, a decisão, o momento pertence ao Criador, não tem a ver com o homem, né? É para mostrar que Deus vai decidir. É agora porque é agora, no cosmos, na eternidade, nos santos conselhos do oráculo de Deus, é Deus que decide da maneira correta. Mas isso não tem a ver com o esforço missionário da igreja. O próprio apóstolo Paulo consegue, ele mesmo diz, pregar em todo mundo conhecido. E eles esperavam que isso, né? Muitos cristãos esperavam, como está lá em Tessalonicenses, que a volta de Jesus era iminente naquele tempo, mas não acontece. É interessante, você está falando aí, eu estou abrindo aqui um texto grego aqui, porque eu me lembrei de um dado, Mateus 24, 14, o texto diz assim, e será proclamado este evangelho do reino em todo o mundo habitado, para testemunho a todos os povos. Legal, olha que diferença. Olha que diferença, porque a palavra etnesim é a raiz da palavra etnesim, a palavra etnia. Então, significa dizer para testemunho a todas as etnias, a todos os povos em termos étnicos. E nesse sentido, a gente muito bem poderia afirmar que o evangelho já chegou a todos os povos em termos étnicos. Essa palavra de Jesus, é bem legal você ter citado o original, né? Porque o que a gente vê nas lideranças, dos professores e nas pessoas que perguntam é a preguiça teológica de estudar, né? Essa palavra de Jesus profetizada, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele vai dizer que o que Jesus falou em Mateus 24 já se cumpriu no tempo dele. Eu poderia citar aqui, assim, com muita tranquilidade, por exemplo, deixa eu ver aqui um texto que eu poderia citar agora, Romanos 1,8, né? Sou grato a Deus
porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé. Romanos 1,8. Ou então Romanos 10, né? A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras foram ouvidas até os confins do mundo. Ou Colossenses 1,6. Por todo o mundo o evangelho vai frutificando e crescendo. Exatamente. Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte, que o que Jesus falou se cumpriu. Se cumpriu, inclusive, rapidamente. É o contrário do que a Ana Lúcia disse ter ouvido. Não é uma coisa que vai acontecer. E a prova evidente de que essa profecia escatológica aconteceu é o fato que nós estamos aqui, Luiz, em 2021, na internet, eu e você, compartilhando a fé e o evangelho. Isso aqui mostra que aqui, nesse momento, eu e você que somos do Brasil, mais de 2.000 anos depois, não tem nada a ver com aquele tempo. Né? Temos histórias diferentes, trajetórias diferentes, e o evangelho chegou até nós. Então, cumpriu-se, a palavra de Cristo vai se cumprindo, né? Vai ecoando pelos séculos poderosamente e acaba com essa falácia que muitas vezes é boa, porque mostra a preocupação missionária, mas muitas vezes é opressora, né? Porque fica todo mundo desesperado. E agora? E não é assim que funciona, né? Muito bom, assim muito bom mesmo essa abordagem. Bom, então aqui, ó, essas expressões, né, todas as nações, toda criatura, etc., eram usadas para mostrar que Cristo morreu para todos os homens sem distinção. Isto é, ele morreu tanto para judeus como para gentios. Mas não pretendem indicar que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Isto é, ele não morreu com o propósito de salvar todo e qualquer pecador perdido. Legal. É preciso a gente discernir que é sem distinção, não sem exceção. E, por fim... Exatamente, muito legal. O Derivaldo aqui vai citar o Ronaldo Lidório, né? Isso. Que é com certeza hoje um dos melhores missionários aí em atividade, que o mundo já está evangelizado. É verdade. Já estava evangelizado no tempo de Paulo, ainda mais agora. Verdade. No tempo de Paulo já estava. Acabei de citar os textos aqui, ainda mais agora. E o Lidório falando isso, né? Se tem alguém que tem autoridade para falar de missiologia, missão, antropologia cultural, é Ronaldo Lidório. É verdade. Nós pregamos o evangelho, Derivaldo, não porque estamos desesperados para que Jesus volte. Na verdade, nós aguardamos a volta de Jesus com esperança, como está no Salmo 130, versículo 6, aguardamos pelo Senhor mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. Porque amamos o Senhor. E pregamos o evangelho porque o nosso coração está cheio de boas novas para compartilhar. E não porque estamos desesperados, né? Na verdade, nós somos cooperadores da obra de Deus, como Paulo também fala, né? Nós somos cooperadores da lavoura. A lavoura é de Deus. E nesse sentido, à medida que o evangelho vai sendo pregado, mais e mais, na hora certa, quando Deus apertar a campainha lá, acabou. Porque o trabalho já foi feito, né? Já está sendo realizado, né? Já foi feito. Então, concluindo hoje, há outras passagens que falam de sua obra redentora em termos definidos e mostram que ela foi intencionada para salvar infalivelmente um determinado povo, a saber, aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Esse povo, e aqui eu concluo, e os textos estão aí, tá? Para você que nos ouve, nos assiste, esse povo, ele virá a Cristo por meio da sua conversão. Nós não negamos, tá? Não negamos que o pecador vai se entregar a Cristo, que ele vai ter a sua experiência de conversão, que essa conversão ela vem com fé e arrependimento. Nada disso nós negamos. A gente está indo nos pressupostos, a gente está indo na causa e não na consequência. Exatamente. O que a gente está dizendo é que a causa disso, tá? É que há um propósito, há um plano eterno de Deus para salvar um povo eleito.
Esse povo eleito não traz o nome na testa, não nos autoriza a pregar para uns e não para outros. Podemos nos surpreender, inclusive, com aqueles que são eleitos por Deus, porque eles podem ser aqueles que foram resistentes a vida toda, quase até o final. É verdade. Nós podemos nos enganar com aqueles que nós julgamos. Ah, isso aí tá bom, tá arrumadinho, tá todo certinho, vive uma vida certinha, o padrãozinho moral evangélico corretinho e tal. Tudo. A gente pode se enganar com isso. Então, aqui a gente não está dizendo que Deus também vai salvar pecadores de qualquer maneira. Ah, o cara está eleito, ele está salvo de qualquer jeito. Não é assim. Ele está eleito para a salvação, mas a eleição não é a salvação. Então, se ele é um eleito, em dado momento na sua vida, ele vai ter a sua experiência de conversão, o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dele, ele vai voluntariamente desejar Cristo a partir dessa obra, vai ter a sua vontade inclinada para a vontade de Deus, vai desejar lutar contra o pecado, porque o Espírito que habita nele vai ser essa fonte de energia e de poder para sua vida santificada em todo o tempo. Enfim, a gente não está dizendo, a gente não está desconstruindo a pregação bíblica, o princípio da conversão, nada disso. A gente só está indo, na teologia reformada, lá na causa e não no efeito. E a causa de tudo é Deus e é o propósito de Deus. Legal pra caramba. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que me fizeram semana passada, exatamente relacionada ao que você acabou de falar. Essa coisa de igreja, a pessoa não pode se encontrar com Jesus em qualquer religião? Porque fica esse pessoal aí na igreja, né, com essa roupa, com essa linguagem, com esse comportamento excludente, só eles que são salvos. O cara não pode se... Às vezes, aí veio o discurso, né? Às vezes o cara tá lá no espiritismo, né? Ou tá lá no budismo, e às vezes lá ele crê mais em Jesus do que aqui. O que você acha, Luiz? Eu acho que não dá, Leclerc, eu acho que não dá. Vou te dizer por quê. A gente pode até entender que há hoje, né, o Hidauro tem, o pastor Hidauro, ele tem aquele livro Desigrejados, né, onde ele fala bem sobre isso, é uma abordagem bastante importante, histórica, uma abordagem muito relevante. E a gente percebe o seguinte, o indivíduo ele pode estar até desanimado com a igreja enquanto instituição, a igreja enquanto uma determinada instituição mesmo, seja ela uma denominação histórica, ele pode estar desanimado com a questão da denominacionalidade, sim, dos entraves políticos e humanos que existem dentro das questões, mas o salvo verdadeiro, ele necessita de uma comunidade de fé, ainda que ele chame aquilo de um pequeno grupo, de uma igreja que está acontecendo no lar e que tem uma estrutura bíblica, isto é, uma liderança reconhecida, pessoas que estejam ali não precisam estar investidas de função eclesiástica, né? Função eclesiástica e tal. Mas é impossível, Leclerc, é impossível. A pessoa que foi salva, ela vai querer, em algum momento, estar em comunhão com outros irmãos. Ela é de uma nova natureza, ela pertence a uma nova família, ela faz parte de um corpo. Eu não posso dizer que minha mão faz parte do corpo se ela estiver seccionada aqui do meu braço, entendeu? Exatamente. Então, e fazer parte do corpo tem a ver também com as conexões de fé, né? Porque assim, nós não podemos julgar corações, nós não sabemos. Sim, claro. Quem crê, quem não crê, mas nós sabemos, porque Jesus diz, e a Bíblia diz em outros textos também, que aquele que confessa a Jesus, do seu interior sai rios de água da vida. Então se torna inconsistente, incoerente, fazer parte de um outro corpo de confissão de fé, né, crer em outras coisas que são contrárias ao que a Bíblia vai falar. E aí você vai ter que desmontar a Bíblia, que é o que a gente está falando, né? Como é que o cara pode estar numa outra religião, no espiritismo, no budismo, ou numa religião oriental, por exemplo,
que nega, por exemplo, que Cristo é o único caminho, o único Deus, que nega a sua divindade, algumas negam o juízo, outras negam o pecado. E aí como é que você vai permanecer? Porque eu também nem vou questionar a experiência transcendente. O cara pode ter uma experiência com Deus em qualquer lugar, como Abraão foi chamado por Deus na Caldeia, ainda sendo idólatra, né, com a família idólatra. Eu não vou nem questionar isso, onde o cara se encontra com Deus. Mas, Leclerc, um dia a gente conversa sobre isso. Essa é a minha experiência. Tá? Essa é a minha experiência. A primeira vez que eu ouvi uma voz que eu entendi que era a voz de Deus na minha vida, eu estava dentro de um centro espírita. Aí, tá vendo? E um dia eu vou poder ter oportunidade de conversar isso com você. E eu ouvi uma voz que disse assim para mim, Leclerc, Luiz, o que é que você está fazendo aqui? Depois desse dia, a minha vida foi caminhando assim, ó, diametralmente oposta. Eu passei 6 anos afastado de todo e qualquer tipo de questão religiosa, porque eu sabia que eu não devia mais estar naquele lugar, mas não sabia o que era, aonde era. Exatamente, é nisso que nós cremos, né? Assim, uma vez que você se encontra com Cristo, de verdade, não religiosamente, mas de forma transcendente, Deus coloca uma inquietação no coração do cara. Acabou, meu irmão. Essa inquietação aí é igual o Neemias, ficou 3 meses sem dormir. Não é igual você, 6 meses sem ir não sei onde. Então, 6 anos. 6 anos. Então, nesse sentido, nós não vamos questionar onde Deus chama ou vocaciona, mas nós podemos questionar a caminhada. Sim. Isso sim. Dentro dessa formatação doutrinária. Caraca, Luiz, isso dá pano para manga.